Então, todos bem-vindos, muito feliz de poder estar entrando nessa energia que está se apresentando para nós, que tem tanto potencial de transformação. Cada mês nós fazemos um trabalho, e este trabalho, o trabalho especial deste mês, é fazer uma recriação de nós mesmos. Então, eu fico assim até ansiosa quando eu penso no que nós vamos enfrentar. E ansiosa e feliz de saber que a gente tem essa possibilidade. E todo desafio, saber que a gente encara o desafio com presenças, com essa situação de engajamento, com essa sensação de querer estar junto, participando do desafio, para cada um segurar o outro. Então, quer dizer, tudo isso assim é o que dá assim, a boa força da vida acontece em momentos como esses. A gente aprende, então, na Cabala, o assunto da força da união. A força positiva da união a gente encontra num momento como esse, quando estamos aqui, todos nós juntos, com um único propósito de fazer essa recriação, que nós vamos ter a possibilidade de fazer daqui a 30 dias. Então, eu já começo novamente agradecendo pela presença física e presença virtual. Mas, de qualquer mesmo, tanto uma quanto outra, ela está bem latente dentro do meu coração. Então, obrigada pela presença de todos no meu caminho e dentro desse propósito maior. Vamos, então, acender então essa vela. Essa vela que vai funcionar para nós como uma ponte de comunicação. Ela representa uma bênção, porque uma bênção é justamente esse encontro entre o céu e a terra. E ao acender essa vela e colocar nossa intenção em abrir canais de comunicação entre o mundo metafísico e o mundo físico, nós fazemos com que esse momento agora se torne um momento sagrado. Então, vamos só contemplar um pouco a chama da vela. E agora, em seguida, nós vamos fechar os olhos. Vamos colocar o nosso foco na nossa inspiração e expiração. Agora nós estamos preparados, então, para começar. Então, novamente, eu digo, sejam todos bem-vindos. Estamos, então, iniciando um novo ciclo, um novo mês, uma nova semana, uma nova paraxá, nos preparando, então, para esse momento cósmico em que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados no Rosh Hashanah. A nossa criação aconteceu nesse dia. Quem estuda a Cabala sabe que tudo que acontece aqui no mundo físico é o efeito de uma causa que aconteceu nos mundos superiores. Então, dentro do tempo que é essa espiral, esse momento de criação, ele vai se repetir no universo sempre. Então, nesse dia, nós vamos ser, então, recriados. Agora é um momento em que, apesar de ser o fim do ciclo, passando por meses de muita intensidade energética, de muito trabalho, principalmente os dois últimos, o mês de Câncer, o mês de Leão, nós vamos estar entrando num mês, de certa forma, um pouco mais light. Eu acho assim um mês muito gostoso, porque ele traz uma expectativa de realização, de alteração, de mudança, de possibilidade, de potencial,
como nenhum outro. E a nossa questão, nosso trabalho, diferentemente de outros, talvez é um trabalho muito mais interno, muito mais eu comigo mesmo do que com o outro. E mesmo que eu, depois de ter passado por tudo que eu passei, eu pense, ai, eu estou tão cansada. Quando eu penso na possibilidade que eu tenho à frente, e eu penso a possibilidade que eu tenho de ser tão vitorioso, parece que vem de novo aquela coisa, aquela sensação gostosa, né? De você olhar assim para o futuro e falar: meu Deus, tudo se apresenta para mim agora e tudo é possível. Eu posso mudar absolutamente a minha condenação. Eu posso, então, encontrar a minha liberdade, a minha felicidade. Eu posso mudar tudo. E é muito gostoso sentir a possibilidade de não estar preso, de sentir que eu posso mudar os meus limites, os meus conceitos. E não dependo de outra pessoa, porque muitas vezes, quando a gente depende de outras pessoas, a gente está um pouco amarrado. Porque, ok, quem estuda Cabala sabe que tudo depende de si mesmo. Mas tem épocas que a gente precisa olhar o outro para conseguir fazer o trabalho dentro de nós. Não que isso não vá acontecer, isso é uma situação eterna. Eu sempre vou ter que olhar o outro para fazer o meu trabalho. Mas agora, quanto mais eu olhar para dentro de mim, eu vou conseguir, então, realizar muito mais coisas. Muito mais coisas. Vocês sabem, eu trabalho como arquiteta e, assim, para eu realizar qualquer obra, qualquer tipo de reforma, o que quer que seja, eu não uso as minhas mãos. Eu faço um projeto e esse projeto depende de ter um resultado. Eu preciso de ter um time, eu preciso de ter uma equipe. A minha equipe vai funcionar se ela estiver motivada, se o meu cliente tiver expressado o seu desejo, a sua vontade. Precisa ter uma comunicação muito estreita, muito redonda entre todos. Aí eu tenho muito mais chance desse projeto se concretizar melhor, com menos problemas, menos interferências, sempre vão existir, mas vai existir muito menos. E as expectativas vão ser mais cumpridas. Mas o fato é que neste mês, aquele projeto divino que todos nós fazemos parte, cada um com seu dom, cada um com aquela contribuição que o outro não pode dar, neste mês, nós podemos alterar o projeto. Normalmente, quando a gente inicia uma obra, a gente sabe que quando tem alteração de projeto, o custo da obra aumenta, porque você já se preparou para uma situação, para um material, para tudo, aí você não vai perder do teu timing, você não vai sair fora do seu cronograma. Mas neste mês que nós estamos entrando agora, nós podemos alterar o nosso projeto e fazer ele ser ainda muito melhor do que aquilo que a gente tinha idealizado antes. Então, eu digo para vocês, não é por acaso que virginianos são ótimos arquitetos, ótimos engenheiros, são pessoas que fazem uma ótima criação, mesmo porque eles estão com o olhar no detalhe, um olhar que vai na minúcia, um olhar que quer a perfeição, um olhar que busca, então, toda essa situação de encontrar o melhor. Porque a perfeição dentro do nosso mundo físico parece algo infinito. Ou melhor, eu acho que eu já entrei tanto dentro do virginiano que eu já estou até misturando aqui as palavras.
Dentro do mundo físico, a perfeição parece impossível. Mas dentro do olhar do virginiano, a perfeição é algo infinito. Porque sempre quando chegou naquilo que seria o estágio perfeito, eles acham que ainda tem um detalhe que está faltando. Então, esse buscar o perfeito, ele é feito de forma infinita, porque nunca chegou no perfeito, entende? O perfeito nunca é o suficiente. Então, o buscar a perfeição é algo infinito. Não é à toa que essa paraxá, que se chama Shoftim, que seria traduzido como juízes, ela se apresenta justamente sempre neste período, se apresenta sempre na entrada deste mês. Então, vamos falar sobre ela. Vamos só colocar, então, essa nossa luz aqui do nosso lado. Muito bem. Eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo dessa paraxá, para a gente se conectar, então, com essa energia. Muito bem. Eu vou ler o primeiro verso. Juízes e polícias designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com o reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Bom, só com essa primeira frase já sabemos quantos desdobramentos vão acontecer em cima desse ato, dessa palavra que se chama justiça. Por que será então? Dentro de um conceito histórico, se fosse levar de forma literal, naquelas cidades, se a gente fosse inclusive pensar, talvez em Jerusalém, nas cidades muradas, o que acontece? Existia polícia e existia juízes na porta dessa cidade. Existia ali aquele que cuidava dessa entrada, fazendo a segurança dessa entrada, dizendo este entra, este não entra. Existia uma espécie de um juiz que dizia este pode, este não pode. Então, um cuida da segurança, o juiz que disse este pode, este não pode, aquele que não pode, o que cuida da segurança, segura e breca. Não pode, para que aquilo se realize. Quer dizer, o juiz vai estar dando ali um veredito do que pode e o policial vai estar cuidando para que aquilo que o juiz determinou como sim ou como não seja cumprido. Nesse mês, nós vamos assumir algumas funções. A gente sabe que a gente lê a Torá jamais para olhar, escutar essas palavras de forma literal, mas tudo que é apresentado para nós é a forma de conseguir manifestar aqui no nosso mundo físico aquela energia que está se apresentando com o maior potencial quando eu consigo aplicá-las dentro das nossas ações. Então, nesta semana, iniciando já, entrando na semente do mês de Virgem de Elul, Moisés, então, está dizendo para nós as palavras deste livro, do Deuteronômio, só relembrando aquilo que a gente repetiu já muitas vezes. Estamos no último livro da Torá, Deuteronômio. Palavras de Moisés, aconselhamentos de Moisés para nós.
ele diz para nós: designe juízes e polícia para cuidar das entradas. Então, me parece até que mesmo quem não estuda Cabala, ou quem está lá no Cabala 1, na primeirinho comecinho, os primeiros passos, já vai deduzir essa aula da Jaqueline, então já nem preciso mais assistir. Porque eu já recebi aqui a ordem. O que Moisés está falando para nós? Coloquem juízes e policiais nas suas entradas. Nós temos, então, que fazer esse papel de uma crítica dentro das nossas portas. Dentro, policiar tudo aquilo que vai entrar dentro de nós. Eu falei para vocês na meditação sobre os nossos 5 sentidos. A nossa intuição, o nosso 6º sentido, que seria escutar a voz da nossa alma, que seria a nossa intuição, seria o nosso senso de profecia, é eu conseguir retornar a um estado onde, ao invés de eu ter os 5 sentidos separados, aquele estado primordial, em que tudo era junto e nós sentíamos tudo ao mesmo tempo, e eu conseguia, tendo tudo junto, saber fazer essa crítica, e eu não precisaria nem pensar agora que eu preciso julgar o que vai entrar dentro de mim. Essa crítica que, para nós fisicamente, ela está muito mais voltada ao outro do que a nós mesmos. Essa crítica que aos nossos olhos, separados dos ouvidos, separados da nossa boca, separados do nosso olfato, ao olhar imagens, muitas vezes se contamina com um simples WhatsApp que chega aos nossos celulares, de repente. Esse ouvido, que muitas vezes se contamina ao escutar uma notícia que eu nem estou prestando atenção, mas ela está criando uma frequência dentro do meu ouvido. Essa boca, que através dela saem palavras de crítica contra o outro, que também trazem uma situação de julgamento, mas um julgamento que acaba trazendo um resultado negativo não para aquele que eu estou julgando, mas para mim mesmo. Nós vamos tentar fazer vários desdobramentos hoje a respeito disso tudo que eu estou passando para vocês. A nossa lógica do certo e do errado, do justo e do não justo, ela está sendo colocada aqui hoje. Eu tenho que colocar a minha consciência primeiro para entender. Quando eu estou nessa situação, primeiro, eu preciso limpar para chegar então nessa semente. A semente de um primeiro questionamento. O que é o bem e o que é o mal? Nós temos uma crítica com relação a nós mesmos, sempre nos colocando, nos julgando, em situações de que nós somos o bem. Em situações em que nós, de forma cada vez com maior envolvimento, quanto mais espiritualidade dentro do nosso dia a dia, mais queremos exercer o bem, ser mais éticos, mais corretos, mais justos. Mas o nosso olhar, ele tem que ir além destas leis do físico. Porque ser o correto e ser justo não é garantido dentro da lei do físico. Porque todos nós aqui, mesmo estando manifestando ações que estão dentro da ética e do bem, continuamos passando por sofrimentos. Continuamos gerando sementes de negatividade. Continuamos adoecendo. Continuamos
passando por momentos de angústia, de vazio, de falta. Mas se nós somos tão bons, por que é que nós temos essa sensação? O que está faltando? Será que realmente nós somos tão bons? Então, o que é o bem e o que é o mal? Novamente aquele conceito. Se Deus é puro amor, por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que é que eu, então, tenho que passar por esses grandes desafios? Quem é o meu inimigo? A nossa reflexão, ela é, para iniciar, então, esse mês, justamente essa. Quem é o nosso principal inimigo? Porque, dentro desse conceito da justiça do mundo físico, o inimigo é aquele que faz mal a mim. O inimigo é aquele que me prejudica. O inimigo é aquele que me enfraquece. O inimigo é aquele que rouba de mim. O inimigo é aquele que me ofende, que me prejudica, que me critica. Vamos ir para a semente. Se cada um de nós aqui não tivéssemos um ponto para ser corrigido, nós não estaremos mais aqui. Nós fomos criados como seres divinos dentro de um mundo físico, onde existe a escuridão, para que eu pudesse corrigir essa escuridão, corrigir esta sombra. Mas se eu não encontrar esta sombra dentro de mim, eu não consigo corrigi-la. Porque se o meu olhar ficar só dentro da minha beleza, dos meus bons atos, dessa minha ética que me faz ser uma pessoa que não toma multas, que não tem ponto na carteira, que não faz mal ao outro, que não xinga, que não odeia, que não tem inveja, que não critica, que não espera reconhecimento do outro, o que é que eu vou corrigir? E veja bem, se eu ainda estou aqui, eu ainda não sou santa. Cada um de nós tem dentro de si todas essas características, boas e não boas. Porque aquele que não tem a característica a ser corrigida, já não serve mais à criação. Porque qual é a função da nossa criação? Eu acabei de dizer, não é transformar a escuridão em luz, nós estamos aqui a serviço da nossa alma. Nós somos seres imperfeitos, buscando a perfeição. Nós temos que procurar a imperfeição para conseguir corrigir esta imperfeição. Mas no momento em que a gente encontrou a perfeição, não estamos mais aqui. Ou então nós encontramos a imortalidade, ainda estamos aqui. Mas até que a gente chegue nesse nível, nós vamos estar num processo de correção. Então, quem é o meu principal inimigo? Porque se eu estou indo iniciar um trabalho em que eu entro, então, numa guerra e numa batalha, uma coisa muito importante para que eu conheça e entenda é quem é o meu verdadeiro inimigo. O meu verdadeiro inimigo só pode ser eu mesmo. Não pode ter mais ninguém. Porque todos aqueles que estão em volta de mim e que me prejudicaram serviram somente como meio para que eu fizesse a minha correção. Fosse o indivíduo A que passou a perna em mim, fosse o indivíduo B que passou a perna em mim, eles estão ali simplesmente servindo para com que eu consiga corrigir uma semente de negatividade que está presente em mim. Então, a culpa não é deles, é minha.
Então, quando eu estou falando sobre uma limpeza, sobre um julgamento, sobre uma crítica, eu não estou falando sobre uma crítica ao outro. Eu estou falando a uma crítica a mim mesma. Porque o outro só serve para mim como meio. Eu tenho que, então, dizer, então, que todos que estão na minha frente, que me prejudicaram, vão ser perdoados? É isso? Então, agora nós vamos falar, porque é um paradoxo. Vamos trabalhar esse paradoxo dentro da nossa cabeça. Porque, de novo, ao estudar a Cabala, nós queremos sair da mente robótica para a gente conseguir encontrar aquela verdade da essência. E eu parar de usar a minha lógica, porque essa lógica me faz achar que se uma pessoa me roubou e ela foi para a cadeia, eu limpei aquele assunto, ele já não faz mais parte de mim. Aquele assunto é muito mais do que isso. Aquele assunto só vai ser limpo quando eu encontrar um balanço no universo. Porque enquanto eu não encontrar esse balanço no universo, aquela pessoa que foi roubada, talvez vai ser roubada 1 milhão de vezes, enquanto ela não mudar aquela semente. Vai aparecer o primeiro ladrão, o segundo ladrão, o terceiro ladrão, o quarto... Muitos. Aquela pessoa que talvez num relacionamento é enganada, vai aparecer 500 enganos, 500 traições. Alguma coisa dentro dela precisa ser mudada. Ela precisa parar de manifestar um padrão. Ela não é vítima dos enganadores, dos traidores. Tudo se inicia dentro dela mesma. Então, nós precisamos entender que o nosso inimigo, em primeiro lugar, não é o outro. O nosso inimigo é nós mesmos. E quando é que Moisés subiu de novo para trazer as segundas tábuas? Moisés subiu de novo para receber as próximas tábuas hoje, na lua nova do mês de Elul. Agora, Moisés subiu justamente neste dia para ficar novamente 40 dias. Por quê? Só porque eu fiz o pecado do bezerro de ouro? Moisés sabia da energia que estava se apresentando durante esse período. Então, agora nós vamos ter, durante 40 dias, uma consciência de correção, de limpeza e purificação, que Moisés vai estar lá no mundo metafísico, trabalhando, emanando. E nós podemos entrar a cada dia dentro dessa consciência, com essa responsabilidade de mudar a minha consciência. Eu não estou querendo mudar o fato em si, porque senão eu caio de novo. Eu estou querendo mudar a minha consciência, porque no momento que eu mudei a minha consciência, eu alterei a minha realidade. Eu mudo tudo que vai se apresentar na minha frente. É uma mágica. É a mágica divina. Porque nós vamos passar o mês de Elul fazendo a cada dia uma meditação, cada dia fazendo um trabalho, aqui no mundo físico, querendo se conectar com essa correção que Moisés está fazendo lá no mundo metafísico. Chega o dia do Rosh Hashanah, acontece a balança. Aí, no mundo metafísico, vai haver lá esse balanço que esse juiz vai começar a fazer a minha sentença. Juiz este, que não é ninguém menos, ninguém mais do que essa balança do universo entre as minhas ações, entre a minha consciência, entre aquilo que eu manifestei e eu deixei de manifestar. E ele vai ali dizer, proclamar uma sentença. Mas aí o que vai acontecer? Passou o Rosh Hashanah, eu vou ter 10 dias até o Yom Kippur
onde eu ainda vou conseguir trabalhar novamente, mas a minha chance de chegar no dia do Yom Kippur, que vai ser o dia que Moisés vai trazer, então, as novas tábuas. E aí sim, eu vou saber, e eu vou ter determinado se eu vou morrer ou se eu vou viver, o quanto de prosperidade eu vou receber naquele próximo ano e se eu vou ter filhos ou não vou ter filhos. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas é importante que vocês entendam o peso de cada dia que vai se apresentar para nós durante este mês. Vamos falar das letras do mês. No nosso estudo das emanações, uma frase que me impactou e eu penso que é algo para se refletir dentro de nós, talvez, nós que temos essa educação cristã tão presente dentro dos nossos pensamentos, que é essa reflexão de o que foi falado. Lá no universo, quando nós fomos criados, e aconteceu o Tzimtzum, aconteceu a contração, né? A luz nos criou para receber a luz, e nós queríamos receber luz, receber o prazer, e num momento aconteceu a contração para que a gente pudesse criar um espaço e pudesse compartilhar e sentir ainda mais prazer, não só de receber, mas também de compartilhar. E aí a frase era: para ser como a luz. E aí o desdobramento que veio para mim, então, ser como a luz, mas não querer ser a luz. Traduzindo, nós queremos ser como a luz. Queremos ser criadores. Queremos ser independentes. Queremos usar os nossos dons. Queremos ter o prazer infinito de sentir a luz que é manifestada, canalizada, e poder sentir esse prazer de doar essa luz, compartilhar esse nosso dom com o outro. Isso é realizar a nossa missão. Mas a contaminação entrou da serpente dentro de nós e ela muda o nosso raciocínio e ela nos faz querer ser santos quando não é a nossa função aqui ser santos. Porque se nós estamos aqui, isso tem tudo a ver com a crítica e com o juiz. Nós não somos santos. Muitas vezes nós pensamos, mas eu sou tão bom, de novo o assunto do bonzinho, que ele fica voltando, voltando, voltando. Eu não tenho que achar que eu sou santa ou que eu sou boazinha, eu sou o que eu sou. Porque eu não sou a luz. Eu tenho que querer ser como a luz. Mas eu não tenho que imaginar que eu sou a luz. Porque eu não sou santo. Porque eu tenho erros, eu tenho falhas. Todas as características negativas que existem estão dentro. Pode ser que não estejam dentro de vocês, mas elas estão dentro de mim. Elas fazem parte da nossa essência. Então, nós temos que limpá-las. E a partir do momento que a gente tiver bem claro que nós queremos ser como a luz, mas não a luz, esse conceito do bonzinho vai deixar de estar incorporado e vai facilitar a gente enxergar 1 milhão de coisas que hoje a gente nem considera. O oponente está ganhando, está vencendo, assim, lá na frente, porque a gente pensa que tal coisa nem faz parte de nós. Então, vamos que hoje que essas palavras sejam manifestadas como semente para esse nosso trabalho deste mês. Queremos ser como a luz. Não somos
Queremos ser a luz. A luz infinita é a luz infinita. O nosso papel não é ser a luz infinita. O nosso papel é ser o melhor recipiente possível para receber mais luz e poder compartilhar mais luz. Não deixamos de ser recipientes. Eu separei um evangelho, tem mais só 5 minutos. Puxa vida, eu queria... Nós vamos ter tempo, mais tempo. Na Shabbat, inclusive, nós vamos estar juntas. Eu vou tentar trazer para vocês. Então, vamos lá. Evangelho segundo São Mateus, 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu meia-manhã, viu outros estavam na praça ociosos e disse-lhes: E de vós também para a minha vinha, dai-vos-ei o que for justo. Eles foram. Voltou a sair, por volta do meio-dia, pelas 3 horas da tarde, fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo dia sem trabalhar? E eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. E disse-lhes: E de vós também, para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar pelos primeiros. Vieram os do entardecer que receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora. Deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportávamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto quanto eu dou a ti. Não me será permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Foi o evangelho de ontem. Quando eu li, eu falei, gente, olha, a sincronicidade. Aquele que começou, que estava na praça parado, ele falou: Você vai trabalhar para mim? Vai receber 1 denário. Ok. Ele ia trabalhar o dia inteiro, ele aceitou. Quando ele voltou na hora do almoço, ele falou para aqueles que ainda estavam lá: 1 denário. Ok. Ele aceitou, trabalhou meio-dia. Quando faltava 1 hora para acabar o dia, tinham outros. Ele chamou 1 denário. Ele foi, ele trabalhou. Aí o que aconteceu? No final do dia, quando ele foi pagar, aquele que tinha trabalhado o dia inteiro achou injusto. Pô, eu trabalhei o dia inteiro. Mas qual foi o acordo? Não era 1 denário por dia? Por que é que essa pessoa que fez essa reclamação, quem é essa pessoa para dizer o que é justo e o que é injusto? Se ele já tinha feito um trato com aquele patrão, quem é ele para vir dizer que o outro não merece receber o que ele estava recebendo? Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Se o nosso Criador é misericordioso, puro amor, qualquer tipo de julgamento não parte dele. Nosso trato com ele o meu propósito, a minha missão é transformar a escuridão em luz. É isso que eu estou fazendo aqui. A nossa alma, que faz parte desse Criador, nos colocou aqui. E ela não pode fazer a missão dela senão através de nós. E cada vez que nós ficamos pedindo essa justiça, porque eu tenho que ser igual ao outro, nós estamos colocando a nossa alma numa situação
fora do propósito dela. Isso não é ser bonzinho. Isso é querer ser um juiz que está ligado ao balanço do universo. Porque nós não conseguimos enxergar essa visão completa desse planejamento divino. Através dessa parábola, Jesus está aqui mostrando para nós qual é a justiça. É a justiça das nossas leis? Qual é o justo? Quem é o nosso chefe? A quem a gente deve o nosso trabalho? Cada um vai fazer a sua reflexão de pensar a quem você deve o seu trabalho. E ao fazer esse julgamento, ou essa polícia para que seja cumprido, a minha ação, quando eu quero que seja cumprida a justiça, eu estou colocando qual justiça como sendo a minha justiça verdadeira. Cada um de vocês vai fazer, então, essa reflexão. Eu espero que a gente possa, realmente, através desse trabalho, a partir de sábado, apesar que eu agora estou colocando dentro do Instagram e no YouTube uma série de meditações que já começaram hoje, várias, e a cada dia uma. Eu espero que seja bom, que seja proveitoso para todos nós, que a gente possa recriar a nossa realidade através de conceitos mais elevados, através de conceitos mais acoplados com a luz superior, que é a nossa verdadeira missão, tentar cada vez se aproximar mais desse divino e desse nosso Criador, que não julga. Então, bom trabalho para todos nós, que assim seja. Amém. Rodestov.